Oi, boa noite, tudo bem? Alô, tem gente aí, boa noite. Nós vamos começar a live com a professora Valéria Almeida sobre os benefícios do online para dança, né? O mundo teve que se adaptar ao universo online em função da pandemia, da Covid-19. E a princípio nós achamos que não seria possível, né? E enfim, acabou trabalhando, a gente acabou ampliando o nosso universo. Vou discutir um pouco com a Valéria a respeito desse assunto, né? Porque veio a acrescentar, né? Antes a gente, eu pelo menos da minha parte, eu nunca pensei num trabalho online. Os professores de dança vendiam muito vídeo, né? O vídeo gravado das aulas, mas essa aula ao vivo acontecendo desse universo ampliou alguns horizontes, né? A divulgação, né? Antes eram feitas por outros canais, de repente esse canal pessoal do Insta, da Live, do YouTube, foi facilitado, facilitou um pouco, né, a nosso trabalho aí, cada um mostrando. Até vou falar um pouco da minha experiência com a Valéria. A gente se conheceu por conta disso, uma excelente profissional, né? E eu peço desculpas se de repente passar algum gato aqui, que eu tô na minha casa, né? E aí são as vantagens e as desvantagens de você trabalhar dentro da sua residência. Queria agradecer a presença de todos. Eu fico aberto também para perguntas. Eu tô aqui o tempo todo, né, monitorando as perguntas. Nós vamos chamar a Valéria agora. Meu nome é Gisele, eu sou professora de balé clássico, dança do ventre. Sou formada pela Unicamp, faculdade de dança, né? E fui primeira bailarina do Ballet Nacional do Brasil. Enfim, e estamos enfrentando esse universo. Agradeço quem já tá aí, minha prima Raquel, a Jaque Faria, excelente ateliê de dança do ventre, a professora Valéria, que já vou chamar, minha prima, o Roberto, a minha outra prima Lurdinha. Agradeço a presença. Vou chamar a Valéria, vamos lá. Já entra. A Selma. Oiê! Ih, tudo bem, minha querida? Tudo! Eu comecei o vídeo me apresentando, mas vou começar tudo de novo, né? Que eu tenho um trabalho, eu fiz faculdade de dança na Unicamp, né? Pedi perdão se passar algum gato aqui. Eu Que escutei. é a vantagem e a desvantagem do online. Inclusive, um amigo meu que é arquiteto, o Flávio, acho que daqui a pouco ele já entra. Sim, Ele esses dias deu uma live sobre preparar o espaço, né? Que de repente a gente teve que abrir a nossa casa aí para os alunos, para os clientes nossos, nosso universo que sempre foi protegido, né? Eu não tive tempo ainda de adaptar, né? Eu não tive tempo de adaptar minha casa para um espaço de aula. É uma vontade que eu tenho muito grande. E, enfim, o que eu estava falando é assim: teve vantagens, né? A princípio, eu não sei se aconteceu o mesmo com você,
Mas eu imaginava que a aula online não seria possível. Quando falava-se do universo online, falei, não, aula de dança não tem como, não é possível, né? E de repente teve que ser, porque a pandemia se estendeu por muito mais, acho que de todo mundo que esperava, né? Sim. E a gente teve que se virar com o que a gente tinha. Então, assim, de repente você está dando aula para um gato, de repente você está dando aula para quem não mora sozinho, tem uma interferência doméstica. É Isso verdade. acontece. Mas vamos lá, Vá. Em primeiro lugar, obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que você é uma profissional extremamente ocupada. E são esses profissionais que a gente quer, que a gente faz questão que estejam conosco, porque com certeza são pessoas que têm uma trajetória para aplicar, tenho experiências, enfim. Mas eu sou formada pela Unicamp, Faculdade de Dança, né? Eu fui primeira bailarina do Ballet Nacional do Brasil, dirigido pela Dolores Pestelli, Maria Dolores Pestelli, né? E acabei entrando no universo como pedagoga da dança, né? E gostei muito, né? Não só o ser bailarina, mas o ser professora foi uma coisa que me encantou. E queria que você se apresentasse um pouco, que você tem um belíssimo trabalho. Nada. Vamos lá. Então, primeiramente eu quero agradecer a você, Gi, né, por esse nosso encontro, que ele já tem, né, a gente já está namorando esse encontro há um tempo, né? E, e assim, eu queria te agradecer esse espaço. Eu sou a Valéria Almeida, para quem não me conhece, eu moro em Caçapava, né, no interior de São Paulo, do ladinho de São José dos Campos. Sou professora de baby class, balé infantil, balé adulto. ah, Sou formada em dança, né, em licenciatura em dança pela Faculdade Paulista de Artes, aqui em São Paulo. Mas a minha especialização é no baby class, no balé infantil. É onde realmente eu gosto de estar, né, com as crianças. Gosto de estar dentro de uma sala de aula, né? Eu comecei a dar aula aos 16 anos de idade, na Nossa, minha cidade, no interior, e eu me descobri, né, com o passar do tempo, que você vai adquirindo uma experiência, né, porque aos 16 anos a gente está terminando, né, o balé, digamos assim, a nossa formação do balé clássico. uhum. Então, foi um momento assim decisivo na minha vida, porque eu me vi realmente aquilo que eu gostaria de fazer, de ser professora de balé clássico. E naquela época era muito assim, meu Deus, né? Mas você dá aula de balé clássico, você só dança, né? Não, nós temos que estudar muito, né? E graças a Deus, hoje, com online, nós já podemos ter possibilidades, né, de conhecer outros professores também. E nesse interim, né, nesse meio tempo assim de estudo, de trabalho, nesses 30 e poucos anos, né, eu desenvolvi uma metodologia para crianças de 3 a 6 anos, que é a dança e o desenvolvimento criativo para crianças, e através das minhas aulas, como que eu posso dizer? Eu desenvolvi de uma melhor forma, né? E transformei essa minha metodologia num curso para qualificação de professores de baby class e balé infantil. E há 2 anos, né, praticamente, o ano passado, esse ano é um ano para 2 anos, eu tenho ministrado os cursos e tem sido assim fantástico, porque é uma descoberta nova na minha vida e eu só venho agregar na minha profissão. É isso. E sou Você, E sou professora também, licenciada no programa PBT, que é o Progress in Ballet Technique, criado pela Marie Marron Valtor, que é um método, né, que a gente trabalha o treinamento da memória muscular, né, para os bailarinos terem uma performance melhor nas aulas de balé clássico e no palco também. olha que interessante. E antes de entrar o universo online,
você já trabalhava com essas aulas online ou foi uma novidade para você também? Então, Gi, eu vejo assim, nós professores de balé, bailarinos, afins, né? Nós éramos muito arraigados ao presencial, né? É Eu verdade. jamais pensei que eu fosse dar aula online pelo computador, ainda mais para criança. E assim, nós fomos pega de surpresa, mas a gente teve que se recriar, né? Se renovar. Então, eu comecei a dar aula online a partir do mês de maio desse ano, né? Hum. E continuo ainda, porque como eu trabalho com crianças de 3 anos em diante, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e adultos, algumas crianças ainda não retornaram ao presencial, elas estão no online. Então, agora Uhum. estou no momento híbrido com os adultos, né? Nós alternamos aulas presenciais e aulas online. Mas para mim foi assim, foi algo novo, porque eu tive que remontar, remodelar toda a minha estrutura de aula, aquilo que você está falando, né? Que a gente abre a nossa casa, a gente expõe a nossa casa, né? É uma maneira nova de dar aula mesmo, mas para mim foi algo assim muito novo e, para ser sincera com você, tem sido gratificante, porque além de conhecer novas pessoas, né? Como eu conheci você, de conhecer outras pessoas bacanas, eu pude também, de uma forma assim, dar a oportunidade para as minhas alunas adultas fazerem aulas com outros professores, né? Então, isso é Uhum. algo que eu faço, eu incentivo, né, as minhas alunas adultas. Olha, vai ter uma aula hoje com o mestre tal, com o professor tal, uma experiência nova. Vai lá, faz a sua inscrição, faça essa aula. Porque a gente, professor, a gente não tem que querer o aluno só para a gente tem que disponibilizar esse aluno para que ele também O bom professor é, né? possa aprender com outra pessoa, porque eu não detenho todo o conhecimento do mundo, né? Nós temos muito que aprender. E eu acho fantástico essa troca hoje, porque se uma aluna minha for fazer uma aula com você ou com outro professor, que seja um professor bacana, que a gente sabe que é um trabalho bom, vai ser gratificante até para a minha aula, né? Porque essa aluna vai vir com uma outra visão. E isso faz com que você queira melhorar também, né? Queira crescer Uhum. também. Então, para mim, assim, em sentido às aulas online, tanto as minhas aulas regulares, né, quanto ao meu curso, que eu tive que, não digo remontar, mas reestruturar, né, para o online, porque ele era totalmente presencial, foi fantástico, foi muito bom. Olha, a minha experiência também foi, né, parecida com a sua, foi a necessidade, mas E às vezes essa necessidade traz, né, algum benefício. A princípio, eu pensei que a pandemia ia durar 15 dias, né, que a gente ia ficar recluso por um tempo bem menor. E eu também nem pensei nessa possibilidade do online, né? Quem me alertou foi uma professora minha de dança do ventre, a Luna Fará, que ela falou: Olha, eu vou dar uma live. Então eu não sabia direito nem o que era live, nem, né? Porque é uma coisa que a gente não mexia, né? E aí ela falou: Eu vou dar uma aula online e vou dar uma live tal dia. E depois a turma se interessa por fazer aula online. Ah, eu me interesso e eu fui assistir essa live, né? E foi muito interessante porque ela deu uma aula e eu olhei aquilo e falei, dá para fazer. Ainda eu falei, bom, eu vou pegar essa ideia e fiz a mesma coisa. Foi assim, ela foi a minha grande inspiração. E então, na verdade, acho que eu fiquei parada uma semana. A pandemia foi decretada em metade de março. Eu fiquei parada. Ainda falei, vou descansar bastante, porque a hora que eu voltar, eu tenho que repor todas essas aulas. Mal sabia eu que isso ia prolongar, né? E aí eu fiz a mesma coisa que ela fez, pus no grupo de WhatsApp quem tem a intenção de manter as aulas online. E para minha surpresa, muita gente tinha essa intenção, né? Então aí, nossa, ela me ajudou a chamar, eu não sabia fazer, eu não sabia, né? A minha chefe, a Fabiana Terra, também deram muita estrutura.
Então, a princípio, foi uma coisa experimental, depois vira uma experiência de vida, né? Porque o que eu pensei hoje? Hoje a gente, é exatamente o que você falou, quantas alunas foram embora, às vezes, do país, às vezes da cidade, ou às vezes até do bairro e não tinha condição de voltar para a aula, né? E aí você, de repente, tem essa possibilidade de atender o aluno de qualquer forma, né? Aí você fala, substitui uma aula presencial? Não, não substitui. Esses dias uma aluna minha voltou e ainda eu brinquei com ela e eu falei, qual que é a sensação de segurar na barra depois de 8 meses? Ela falou, inenarrável. Então, assim, mas é uma coisa que possibilitou. Eu estou trabalhando mais no meu canal do YouTube. Eu estou pensando em vender as aulas por plataforma, que antes gravava-se o CD, vendia o CD não, o DVD, né? Vendia-se o DVD, né? E então eu estou pensando, ampliou. Então, assim, substitui, não substitui. Uma aula presencial, onde você põe a mão no aluno, onde você corrige, onde o aluno sente a energia da tua correção, é, Exatamente. não tem comparação. Mas em compensação, eu sentia muito assim, eu passei a ver alunos por ângulos que eu antes eu não, né? Aí o aluno, aí você começa a perceber o aluno fazer aula segurando uma cadeira, segurando uma mesa, eu mesma arranquei o puxador do guarda-roupa, né? Então, assim, eu mesma comecei a fazer aula online, porque eu falei, não dá, né? Depois eu quero falar com você sobre a continuidade, a necessidade da disciplina, que você deu uma live que eu achei muito interessante, né? A necessidade da continuidade. E enfim, mas eu passei a ver alunos por outros ângulos, né? Coisa que eu nunca tinha visto um aluno sem o apoio da barra, né? Porque às vezes o aluno força um pouco a barra, né? Aí o aluno que ficava um pouco torto, porque o espaço não era muito. Aí você tem que falar, escuta, né? Então eu acho que para o aluno e para o professor tiveram alguns acréscimos. Com Agora eu queria nós aprendemos muito, porque eu nunca imaginei que um dia eu fosse dar aula online. E eu tive várias pessoas que falaram, você está trabalhando online, mas é possível? Eu falei, descobri que é. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O substituir, né? O professor, o que que você acha que é bom, o que que você acha que não é? Então, Gi, eu vejo assim, quando, assim, vou dar uma pincelada. Quando começou o online, né, eu falei, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer com as minhas crianças? Que a minha preocupação não era as meninas mais velhas, e sim as pequenininhas de 3 a 6 anos, né? Porque criança, dentro da sala de aula, você ainda tem uma disciplina de, olha, não pode isso, vamos fazer dessa forma. E dentro de casa, elas estão no ambiente delas, a mãe e o pai estão do lado, que eu acho que isso foi bárbaro, porque o pai e a mãe pôde acompanhar, né? Estão acompanhando essa aula com as crianças e estão reconhecendo o nosso trabalho também, né? Porque não é Hum, só brincadeira, a criança ela aprende brincando. É uma Enfim, brincadeira séria, né? eu falei, bom, então o que que eu vou fazer? Fechou, né? O espaço, dei o decreto, o espaço teve que fechar. E eu falei, bom, primeiramente, eu não quero deixar de dar aulas, eu gostaria que os meus alunos não desistissem. E graças a Deus, assim, eu tive um engajamento com os pais, foi muito bom. Então, juntamente com meu esposo, nós desenvolvemos uma plataforma e colocamos, eu gravei algumas aulas, né? Disponibilizei essas aulas para os meus alunos dentro da plataforma The Ballet Academy, para que nesse interim, que a gente não sabia se ia voltar ou não, eles pudessem estar fazendo as aulas. E como não houve o retorno presencial, né, praticamente há 8 meses, as aulas que eu dou durante o bimestre, eu gravo essas aulas e coloco na plataforma dividida em turmas, né? Para que os meus alunos também possam fazer essas aulas. Vamos supor, hoje eu não pude fazer a sua aula, então vai na plataforma e faz. Ou de repente aconteceu um imprevisto, olha, eu não pude dar aula hoje, né? Mas acessa a plataforma e faça a aula.
para que possa haver um engajamento também com os alunos e com os pais, para que quando voltar ao presencial, né, total, esses alunos, né, não tenham perdido um tempo de aprendizado e eles possam estar continuando com você, né? Então, assim, nesse sentido, para mim foi assim, foi um momento de decisão que eu tive que tomar uma decisão muito rápida, mas que foi muito legal, porque eu no presencial, falando de pais, uh, como eu lido com criança, no presencial, você, o pai vai, fica na recepção, a criança entra na sala de aula, acabou a aula. E no online, a mãe ou o pai está sentado do lado, porque a criança precisa de alguém ali para assessorar. Então, a mãe está vendo seu trabalho, você tem um maior engajamento, porque você precisa fazer reuniões online com os pais para estar explicando alguma coisa, precisa sempre estar mandando recado, né, pelo WhatsApp, ou seja, por um meio de comunicação. Então, acho que para mim, quanto a isso, a confiança, né, gerou mais confiança, mais credibilidade no meu trabalho. Em relação aos adolescentes também, que os pais não ficam, mas as meninas continuam engajadas, as adultas, né, não perdem aula, né? Eu tenho uma aluna que, de vez em quando, ela precisa sair fora do país porque ela trabalha, mas ela fala, olha, eu estou viajando, mas eu vou fazer sua aula. E não desiste, né? É, isso aconteceu. Tem uma aluna não chegou a sair do país, mas ela falou: olha, antes eu tinha que faltar na aula porque eu tinha reunião. Agora eu tô fazendo, né? Então, Às isso vezes faz no hotel. exatamente, isso é fantástico, né? Então você sabe que você tem que preparar a sua aula, você tem que estar preparada porque a sua aluna vai para a aula, É né? verdade. Então isso é muito bacana, independente se você dá na sala, na sua sala ou no quarto, se você dá na escola, nós temos que estar preparadas, arrumadas, com o nosso conteúdo pronto, porque elas vão estar ali. Deu horário, a minha aula do balé de crianças de 3 a 4 começa às 6 e 5, 6 horas começa a pipocar. E você tem que estar ali, né? E se dá o maior. E aquilo que você falou, né? Nós começamos a enxergar o aluno de uma forma única, porque tá cada um num quadradinho, e você, nossa, olha, realmente ela tá colocando muita força ali na cadeira, na barra, e não tá. O corpo não está correto, a postura não está correta. Coisas que muitas vezes, na sala de aula, por ter 10, 15, 20 alunas, às vezes acontece de passar batido dos nossos olhos, né? Então, assim, para mim, Gi, em relação às minhas aulas regulares, foi muito bacana. Eu tenho aprendido muito e eu acredito que eu irei continuar sim com as aulas online também, né? Porque você tem possibilidade de dar aula para outras pessoas também, né? E não se sabe se todas as crianças irão voltar para o presencial ou vão continuar online. Então, por que não continuar? Eu acho que é uma forma de adequar ali o espaço, o seu tempo. E em relação ao meu curso, né, foi assim muito bacana também. Porque como eu tenho que viajar para dar o curso presencial, então já tem aquela turma fechada. Então você sabe, eu vou dar um curso no Rio, então é o pessoal do Rio que vai fazer, né? E aí o online, com a reestruturação, né? Reestruturei o meu curso. Ele é um curso estruturado em 7 módulos, então eu reestruturei de uma forma menor. Então ficou o primeiro, o segundo, o terceiro módulo. Então agora uma vez por mês eu dou uma edição desse curso, e aí vem professores da Bahia, do Recife, do Rio, de São Paulo, de vários lugares, né? E você vai formando uma rede de professores muito bacana, que quer estudar a sua metodologia, que quer estar com você. Aí veio as mentorias, algo que eu não fazia, né? As mentorias para os professores, de algum assunto legal, que elas Eu são. falei que isso ia acontecer. E essas professoras que fazem o meu curso, elas são inseridas, né, dentro dessa plataforma, aonde eu disponibilizo videoaulas, né, todas as videoaulas do curso, dos módulos, playlist, as apostilas, então conteúdo. Então tem uma rede social aonde elas podem se conectar uma com a outra. Então, assim, para mim tem sido fantástico. Aí, se você me perguntar, mas e aí, quando voltar ao presencial, você vai continuar com o curso online? Sim, também. Porque aí vem aquela questão. Eu moro no Piauí, eu gostaria de fazer seu curso. Poxa, mas eu vou gastar passagem, hotel, alimentação e mais o curso. Não dá para fazer. Claro que dá,
você vai se inscrever somente no curso, é o custo do curso, você não precisa sair de casa, né? E você vai ter o curso da mesma forma. Então, eu acho assim que antes da gente reclamar, poxa vida, agora tudo online, vamos ver, né, as vantagens, as coisas positivas que o online nos trouxe, porque nós estamos numa era digital e isso não vai acabar. E quem achar que depois que voltar ao presencial, que a vida, né, voltar ao normal, o online acabou, o digital acabou, muito pelo contrário. Quem não se atualizar e não buscar, vai ficar para trás, né? É. Então, em qualquer, eu acho que em qualquer profissão, né? Tanto o professor de balé, como um engenheiro, um médico, alguma coisa assim, é, não digo infelizmente, mas a gente vai ter que se adaptar, né, a essa nova realidade de uma forma positiva e buscar o melhor, tanto para nós mesmos como para os nossos alunos, né? E aproveitar os mestres antigos aí, bons, né, que voltaram dessas aulas e fazer aula com eles também, né? Que Independente não. se você vai dançar ou não, mas para reconectar o seu corpo também, porque a gente precisa. Então eu tô achando fantástico. Tô gostando muito. Porque o mundo, eu acho assim, eu não acho que chega no que as pessoas falaram, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Não acho que chega tanto, né? Mas o Sim, mundo mudou. Muitas empresas entregaram o prédio porque perceberam. Foi uma coisa assim, do mesmo jeito que nós da dança, né? Quando a gente imaginou que a gente ia trabalhar online, eu pelo menos, tanto que eu nem sabia lidar com, né, essa coisa do online, do, né, presencial online, aula gravada. Nossa, eu pelejei bastante, né? E aí, por que não continuar? Eu mesma quero fazer teu curso. ó, Eu estou me programando para fazer teu curso, eu quero. novembro tem a quarta edição, uma edição super especial, né? Que é o último curso do ano. Então, fica preparada aí que vai ter umas coisas Eu bacanas. vou pegar meu caderninho e minha caneta. 28 de novembro e dia 5 de dezembro. Por que 2 dias, né? Porque dia 28 é o primeiro módulo e o segundo módulo, e no dia 5 é o terceiro módulo e planejamento de aulas. E é muito legal. Então fica atenta aí, né? Depois eu te Aí falo eu mesmo tudo. quero fazer. É muito bacana, é legal, Gi. Ai, que bom, Legal. que bom. E aí, até falando para o pessoal um pouco, Valéria, como que a gente se conheceu, né? Porque acabou presencialmente, eu e a Valéria, pessoalmente, né? A gente não se conhece, né? Verdade. A gente já fez vários vídeos e a nossa afinidade foi muito grande pelo conceito profissional, pelo conceito de como a gente pensa a dança, né? Sim. Foi uma boa afinidade, mas a gente se conheceu por um comentário, porque a partir do momento que você ficou em casa, eu fiquei, você ficou em casa, pelo menos a gente ganhou tempo na locomoção. Porque eu aqui em São Paulo, nessa cidade, nesse trânsito caótico, eu tenho 9 empregos e assim, eu passava a maior parte do tempo me deslocando, né, de um lugar para o outro, por mais bem arquitetado que fosse minha agenda, mas eu passava me deslocando. E de repente sobrou tempo para pesquisar mais, para querer olhar outros profissionais. No início eu me sentia assim bem perdida. Então eu pedi para entrar na página de alguns professores, coisa que eu não faria antes porque não daria tempo, né? Só que aí você fala, gente, como que fulano está se virando? Como que ciclano? Tinha alguns professores que deixavam a aula aberta, né? Eu Sim. comecei a deixar agora 15 minutos de cada aula minha aberta, né? Então, enfim, para as pessoas poderem ver a metodologia, para as professoras poderem ver as pessoas, os alunos, né? Entrar num outro universo. Mas, enfim, eu e a Valéria, a gente se conheceu por um comentário, né, de uma opinião sobre a dança e a gente se identificou. Então a gente se conheceu graças à internet, graças ao momento da pandemia, graças a que todo mundo acho que tinha que se virar um pouco mais para fuçar aqui e ali, né? E Exatamente. foi muito, para mim foi muito gratificante, porque nós fizemos algumas ligações de vídeo, né? Trocamos uma ideia.
e achamos muitas afinidades, né? E com certeza é uma amizade que vai ficar para sempre, né, Gi? Deus quiser. Ainda pretendo tomar um café com você, né? Opa. Sim, com certeza, porque acho que a gente tem muito que conversar, muito que trocar e amizade também, né? E eu acho que foi bacana o nosso encontro. Eu acredito assim, as pessoas que a gente acabou conhecendo, né, do nosso meio de trabalho, durante esse momento online, assim, são pessoas que a gente se identifica. Porque o que não se identifica não fica, né? A verdade é essa. É verdade, é verdade. É muito bacana, eu acho que foi muito legal, eu acho que foi assim, na verdade, foi um comentário, né? Foi um post, você comentou algo e eu fui lá e curti, porque naquele momento, né, diante daquela questão, nem lembro o que que era, realmente falei, não, eu acho que ela tá corretíssima e eu concordo. Então foi isso, então assim, A gente não concordou, né? exatamente. Mas foi algo que para mim foi bacana. E aí a gente acabou se conectando e a amizade começou a surgir, né? E é gratificante hoje a gente estar aqui. E se isso não ocorresse, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, né? Eu Nem, nunca ia imaginar que tinha uma Valéria em Caçapava fazendo um trabalho com crianças, né? Eu nunca ia imaginar um negócio desse. Onde que eu ia te achar em Caçapava? Eu ia pôr na internet? Só pois que é. agora a divulgação ficou muito pessoal, né? Fala um pouco da tua divulgação. Você fala assim em relação ao meu trabalho regular ou ao meu curso? Em relação a tudo? Na verdade, o que eu penso assim, graças às redes sociais, a gente está se procurando mais, né? A gente está entrando em contato com mais profissionais que antes. Quando esse comentário que você falou, que a gente se conheceu, eu lembro que nesse período entrou um monte de profissional no meu Facebook, se não me engano foi pelo Face, e Sim, automaticamente as pessoas jogam o mesmo nome e encontram no Instagram, né? é verdade. Mas o que eu percebi, assim, eu passei a conhecer muito mais professores. Então, assim, às vezes a sensação que dá, ai, nunca vi tanto professor de balé novo. Não, nunca vi mesmo, porque eu nunca iria em Caçapava te procurar. Não dá tempo. Hoje eu vou em Caçapava te procurar. Mesmo se você fosse naquela época, você me encontraria, porque a minha cidade é muito pititica. É verdade. Mas enfim, é assim, como tem sido a minha divulgação, né, do meu trabalho? Eu faço um trabalho conjunto com meu esposo, porque assim, eu na verdade, nós dividimos o trabalho, né? Ele fica com toda a parte de marketing, de redes sociais, né? E eu fico no trabalho das minhas aulas. Então, assim, a gente divulga pelo Instagram, né? Porque eu acho que hoje, eu acredito que hoje, o Instagram ele é um meio mais, uma rede social mais forte do que o Facebook, hoje em dia. E as pessoas Uhum. vão mais para o Instagram. Mas eu tenho uma página no Facebook, que é Prof. Valmeida, tenho a minha página no Instagram, né? Que é a Prof. Valmeida também. Enfim, então a gente vai se divulgando, colocando conteúdos relativos àquilo que você faz, né, a sua especialização, buscando seguir profissionais de qualidade para que a gente possa também ver como esses profissionais estão se adequando nesse momento, trabalho, né, porque eu acho bacana, fazendo novas amizades, novas parcerias. Então, assim, é dessa forma que nós estamos hoje nos direcionando, digamos assim, né? Dentro das redes sociais, que é o trabalho, né, do meu marido, que ele faz. Ele trabalha com marketing, com redes sociais, enfim. Então, essa Que parte sorte a tua! mesmo, amiga, porque ele é um excelente profissional, não é por ser meu marido, agora estou falando como profissional. Ele é um excelente profissional, de um trabalho de qualidade mesmo que ele faz, né? Ele é uma pessoa assim, bem, ele estuda, ele procura saber realmente o que ele vai implantar, o que ele vai colocar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Verdade. É verdade, é o que a gente estava falando. Eu passei assim muito tempo procurando muitos professores de dança que estavam trabalhando online. Eu passei a fazer as aulas do Ballet Kirov, né?
Quer Sim, dizer, não dava tempo de ir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana para Washington e voltar, né? Então, de repente, foi sinto falta do presencial, sim, ainda não consegui voltar, né? Para as minhas aulas. Eu já também estou voltando presencial, mas assim, começou a dar um panorama maior da gente procurar, né? Conheci um monte de professores de dança, assim, porque às vezes alguém divulgava e eu falava, eu quero conhecer o trabalho dessa pessoa. Colegas meus que, apesar da gente se conhecer, na hora de conhecer o trabalho da pessoa. Então, várias vezes eu indiquei trabalho de alguém, mas eu falava, olha, não conheço o trabalho dela, mas conheço as ideias, é um profissional sério, né? Mas agora dá para se conhecer. Então, quantas lives ou quantas aulas abertas foram divulgadas, e aí você tem a oportunidade de conhecer, porque alguém da tua rede divulgou, né? E você chegou lá, e você vai lá e adiciona para assistir a live. Então, ampliou, eu achei que ampliou muito mais rápido. E sem contar que rede social é uma divulgação barata, né? É uma divulgação bem barata, né? Então, também facilitou, porque até então era aquela coisa. Eu tenho, né, o meu Face, meu Instagram, mas eu tô montando uma página só profissional, né? ah, Para Ana. tirar um pouco de gato, um pouco de café, um pouco de astrologia e deixar só a dança, né? Sim, a gente tem que ter mesmo, ainda mais nesse momento, né, em que muitas possibilidades bacanas podem acontecer. Eu acredito que a gente tem que ter uma página profissional, colocar conteúdos bacanas relativos àquilo que a gente faz, né? Nos promover, porque hoje em dia todo mundo se promove, né? É Então, se verdade. a gente não se promover, né? Se eu não me promover, se você não se promover, quando eu digo a gente se promover, eu digo assim, se nós não promovermos nosso trabalho, quem que vai fazer, né? A verdade é essa. Eu posso postar algo relativo a você, mas eu não vou postar todo dia, né? Eu não vou colocar todo dia, porque a gente é o nosso trabalho. Então eu acho assim que tem que ter mesmo. Ai, deixa eu só falar um oi aqui para minha amiga Silvia. Uma aluna sua também entrou, falou que estava com saudade. Então, a Silvia é uma profissional de altíssima qualidade. É uma pessoa que você precisava entrevistar, porque é Vamos lá, Silvia, vamos lá. uma pessoa maravilhosa, assim, tanto como pessoa generosa e tem um trabalho maravilhoso. Verdade, viu? Muito boa. Depois eu vou passar o contato da Silvia para Eu você. quero sim. Até porque, assim, esse projeto, assim, eu quero, pelo menos, a princípio eu queria fazer uma vez por semana, mas aí não dá tempo de preparar um bom material. Mas eu quero ir conversando com as pessoas, pelo menos uma vez por mês. Eu quis iniciar por você com Ah, esse tema, porque, assim, para mim foi um grande ganho te conhecer, né? também, Gi. Trocar informações com você, a gente pensar a dança muito parecidas, né? Para mim foi um ganho de saber, puxa vida, eu talvez nunca te conhecesse, né? Porque se a gente passasse perto em festival não ia dar tempo, né? É verdade. Então, assim, o meu projeto é ter uma live por mês. Eu quis iniciar com esse tema, porque eu acho que a gente teve que se adaptar. Muitos professores não deram continuidade no online, porque acharam inviável, é óbvio, você está num piso inadequado, você está num espaço inadequado, né? Mas eu acho que por si só o professor tem o bom senso, né? De saber, a gente estuda tanto, meu Deus, tem o bom senso de saber que você não vai dar um grande salto Uhum. num, né? Numa sala, num quarto, às vezes com a cama do lado, né? Sim. Saber o que pode ser dado e o que não pode ser dado, né? Na verdade, eu creio assim, né? Uma aula de manutenção, né? É manter o seu aluno trabalhando, né? Musculatura, mobilidade articular de uma forma saudável e de uma forma que não venha lesionar, né?
Por exemplo, eu tenho as minhas iniciantes na ponta. Valéria, achei melhor, né? Acredito que para as minhas alunas, esse ano, online não seria o momento delas fazerem aula de ponta, porque elas são iniciantes, muitas não têm barra, fazem na cadeira, acabam subindo errado, e lá na frente isso vai trazer uma lesão. Então, aí as pessoas falam, ah, mas elas estão perdendo o ano na ponta. Não, elas não estão perdendo o ano na ponta. Elas estão tendo um ganho, porque elas estão fazendo um trabalho de fortalecimento na meia ponta, se autoconhecendo. No próximo ano, você colocar na ponta, né, digamos assim, e fazer um trabalho bacana com elas, né? Eu acho assim, que eu acredito que é um ano que para quem está online, que é o meu caso, né, porque eu só voltei com as minhas meninas, mas as mocinhas, as minhas adultas, né, é um trabalho de fortalecimento, de manutenção, de saber o que realmente você pode dar numa aula, né? Até mesmo por espaço das meninas em casa, às vezes umas fazem no espaço grande, outras fazem dentro do quarto, né? Junto à cama e à janela, e a gente tem que respeitar isso. E aí eu vejo assim, ah, eu perdi um ano. Não, você não perdeu um ano, ninguém perdeu um ano. Eu acho que tá todo mundo ali. Todo mundo, tirando os profissionais que já dançam em companhia, que é um outro nível de aula, tá todo mundo ali. Então basta o professor, né, aquilo que você falou. Nós estudamos tanto ter uma observação, qual é o conteúdo que eu posso aplicar nessa turma, né? Porque cada corpo é um corpo, cada criança é uma criança, cada jovem é um jovem, cada adulto é um adulto, né? Então eu preferi eliminar as minhas aulas de ponta no online para que elas não se lesionassem, né? E no próximo ano voltar esse trabalho de uma forma, ou colocar uma aula a mais, ou um tempinho a mais, ou fazer um trabalho diferente, para que elas possam resgatar esse tempo que o pessoal acha que é perdido, mas para mim não foi. E Então eu é não sei, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu era estudante de balé, a gente não tinha tanta informação a anatomia como eu fiz. Acabei fazendo faculdade de dança, aí você tem uma matéria só voltada isso, a isso, né? Mas assim, então hoje a gente tem muito livro, a gente tem muito material, muito curso, conteúdo, né? Curso, curso. Mas boas, hoje eu acho que o professor sabe se virar a sim, ponto de trabalhar. Agora, pior seria, né? Pior seria se o pessoal tivesse parado, pois é, né? exatamente. Eu acho Daí, que é aquilo que a gente estava falando, é manter o aluno, manter esse corpo trabalhando, e constante trabalho, né? é verdade. Né? Para que ele possa seguir em frente. Eu Eu tive algum... Oi, desculpa. Pode imagino, falar. tive algumas alunas, eu acho que umas 3 ou 4, do Baby Class que desistiram. Ah, a gente volta só no presencial. Então você acaba assim, ah, é uma pena que eu gostaria que. Mas ela não está perdendo também, ela é criança, né? Ela, É, ela, ela não está perdendo. depois eu dou então continuidade, que eu queria entrar justamente nesse tema, né? Eu tinha duas perguntas para fazer, mas quer dizer, Claro, duas colocações, mas eu queria entrar nesse tema das crianças, porque o que que aconteceu? Pelo menos a minha observação, e queria dividir um pouco essa experiência e saber a tua opinião, né? O adulto, primeiro que por si só foi um momento entediante, né? Da gente estar dentro da casa, da gente ter perdido o lazer, da gente ter perdido o passeio, ter perdido, né? Uma série de coisas. Mas o aluno, ele tem uma motivação, uma disciplina intrínseca, né? E a exatamente. criança, eu percebi assim, eu também trabalho com crianças, né? E eu percebi que a criança, ela precisava ou que os pais estivessem assistindo, né? Então a criança que a mãe e criança assim, eu digo desde o pequenininho do baby class até as mocinhas, né? 10, 11 anos, né? Que também não são adultas, não são adolescentes, não tem aquela coisa da dança, ainda o professor é o grande estimulador, né? O professor é o grande facilitador, né? Porque tá lá, então ver a professora é uma coisa bem, bem motivante por si só. Sim,
Então eu tive sim esse problema da princípio as crianças darem uma desmotivação. A criança que a mãe acompanhava a aula online, tanto que eu brinquei com a escola, eu falei, olha, tem que dar nota para a criança e para a mãe, né? Porque a criança que a mãe acompanhava, o rendimento foi um. A criança que a mãe deixava um pouco na responsabilidade dela, o rendimento passou a ser outro, né? E Verdade. aí eu comecei a usar, a elogiar mais elas, a inclusive falar, olha, vocês estão sendo muito guerreira, porque a aula online você requer uma disciplina muito maior do que a disciplina de você ir para sua aula de balé, né? Porque você tem seu sofá lá, você tem sua cama lá, você tem sua TV lá, e aí você tem que se desconectar de tudo e falar, agora esse momento é para isso. Me fala um pouco da sua experiência, o que que você fez para motivar, o que que aconteceu com as suas crianças, me fala um pouco disso. Então, Gia, assim, eu vou separar por turmas, né? A minha turminha de 3 a 4, eu, eu tive, acho que, desistência de umas 3 alunas, por motivo. Uhum. Uma porque não se adaptou à aula online, muito pititica. Outra porque eu acho que os pais não tinham horário, porque com essa rotina de home office, bababá. E outra porque eu acho que já não gostava mesmo, né? Mas que eu acredito que voltando presencial, elas voltam para a aula, porque são mais meninas que querem estar, que precisam estar ali com outras pessoas. Mas assim, para mim, em relação às crianças de 3, 4, 5, 6 anos, foi muito bacana, porque elas fazem aula com as mães do lado ou com o pai. E é muito Ai, que legal. a mãe vai, ajeita. Oi, tia Valéria. Aí, quando você vai montar uma coreografia ou uma temática, os pais participam junto. Então, assim, houve um engajamento maior dos pais, né, durante as aulas, esse processo. E alguns que precisavam, por exemplo, estar trabalhando numa mesa, a criança estava fazendo aula no mesmo espaço, então estava ali observando. E eu comecei a enviar os recursos pedagógicos que eu uso para dar aula, cada criança recebeu. Então, cada mês, as minhas alunas recebem o Olha, recurso pedagógico que vai ser utilizado na aula. Então, encanta as crianças, elas gostam, as mães ficam felizes, porque de uma forma ou outra, você está falando, poxa, não é só uma aula, sabe? Eu quero que essa criança desenvolva, eu quero que essa criança cresça, né, na dança, que ela venha de uma maneira progressiva. Então, para mim foi muito bacana porque houve o engajamento dos pais junto com as crianças. Eu tive aluninhas que retornaram para as aulas, né, agora no mês de agosto, setembro, que eu acreditava que só iria voltar no próximo ano devido a esse momento. Então, assim, agora a gente vai começar a ensaiar para o nosso recital online, né, com as crianças. Então, os pais estão super felizes, vão mandar fazer figurino, estão engajados. Então, assim, para mim foi muito bacana porque eu pude estar mais presente e pude sentir também muito mais a presença dos pais, né, com as crianças. E com as menininhas, minhas crianças de 7, 8, 9, 10 anos, as mães também ficam, mas já soltam mais um pouquinho. Mais um engajamento com essas meninas, porque eu sou muito de brincar com as meninas, né? Então eu brinco, olha, o seu pé tá bonito, parabéns. E no final da aula, eu chamo uma por uma. Eu falo, vamos supor, Maria, você foi maravilhosa, parabéns pela sua aula de hoje. Fulana, porque é importante elogiar uma criança. A criança se sente amada, respeitada, e ali há um encantamento, ela quer engajar. Poxa, a tia Valéria me elogiou, então por que que eu não vou na próxima aula? Mas se você ela fica. se sente validada, né? Legitimada, porque o meu esforço está dando resultado, né? E as minhas adultas, as minhas adolescentes também, eu falo, olha, eu escolhi essa música para a gente criar a nossa coreografia. Qual vocês querem dançar? Para que elas possam falar, poxa, ela também se preocupa comigo, com a minha opinião. Apesar de repente elas escolherem uma música que não vai dar certo, fala, olha, mas escuta essa direitinho, porque eu acho que essa vai ser melhor. Como é que vocês querem o figurino? Vamos trabalhar junto, para que elas possam se sentir envolvidas. Porque no presencial tem toda aquela história, um enredo, né? E no online eu tive que separar algumas coreografias, digamos assim,
e montar aleatoriamente, né? E não formar uma história, né? Então tem sido muito bacana e com as minhas adultas, assim, é um ganho tremendo, porque elas não faltam às aulas, né? É, a aula das 7 às 9 da noite, elas estão lá toda segunda e quarta, elas não faltam. Quando vão trabalhar fora, estão lá também. Quando estão doentes, entram na plataforma, estudam pela plataforma. E tem sido um ganho, e aí você elogia. Não, professora, mas graças a você. Eu falo, não, graças a você. O mérito é seu, porque você está aqui determinada a fazer, a aprender, a buscar, né? Muitas vezes saem do serviço, liga o computador, desliga o computador, entra no outro, né? No outro Zoom, já faz o coque de qualquer jeito, põe o colan e vai lá e faz a aula cansada às vezes, né? Mas que para mim isso assim é fantástico. Então, eu acredito assim que nós, professores, além de elogiar os alunos, de engajar os pais, porque quanto mais você engaja um pai, mais a criança fica motivada, porque o pai vai motivar essa criança. Eu tenho um pai que eu chamo de estagiário, porque a mãe é professora de educação física, ela dá aula online também o tempo todo. Então, enquanto a mãe está dando aula, ele está com essa minha aluninha lá. E ele faz aula com ela. Então, eu brinco que ele é Ah, um que graça. estagiário. E é muito bacana isso, porque, infelizmente, no presencial, você vê mais a mãe do que o pai, né? E É. os pais estão lá também ajudando as mães. Então, assim, Gi, tem sido fantástico dar essas aulas, tem sido gratificante. E eu vejo, assim, que os pais também estão felizes, né? Porque a pessoa, quando ela não está feliz, ela não fica. E É já ver- e já se vão 8 meses, né? De é. aula. Então, eu acho muito, eu acho, para mim, assim, tem sido muito gratificante e eu tenho sido muito feliz. Então, eu visto assim, elas só não vão estar aqui comigo, mas eu estou com elas todas as aulas, né? E elas E é também. o que você falou, os pais entraram, eles estão conhecendo o nosso trabalho. Porque Sim, chega na escola, o professor está lá para receber o aluno, põe para dentro. Eu normalmente peço para o pai só assistir a primeira aula para conhecer meu isso, trabalho, né? Põe a criança para dentro da sala de aula e depois entrega a criança. E aí os pais não sabem exatamente o teu trabalho. Se a criança gosta de você pela sua afetividade, se a criança gosta porque ela se interessa pelo teu trabalho, obviamente que ela não tem subjetividade suficiente para avaliar o que a gente faz atrás dessa brincadeira, né? sim, Então eu acho assim, que muitos pais entraram em... E a nossa seriedade, né? De estar lá o que você falou, tá lá arrumada, pronta, vamos para a aula, vamos motivar. É um momento difícil, mas estamos aqui todo mundo junto, né? Então eu acho que as pessoas os pais começaram a entender um pouco melhor, né? com certeza. E é muito legal, assim, porque às vezes eu recebo mensagem das mães, ai, hoje a sua aula foi muito linda. Parabéns. Não que você está esperando que um pai venha te parabenizar pelo que você está fazendo, porque é o seu trabalho, mas isso motiva você a querer mais. Poxa, a mãe gostou da minha aula, a filha se encantou, foi bacana. Então, por que não melhorar, né? Por que É não o poder buscar? do elogio, né? Serve para a criança e serve para o adulto, né? Porque tem dias, Gi, eu vejo assim, tem dia, nós somos professores, nós não somos Mulher Maravilha, né? Nós somos seres humanos. Então tem dia que você tá com uma dor de barriga, tem dia que você tá com dor de estômago, tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá com dor de cabeça, mas você põe a roupinha, né? Passa make, arruma o cabelinho, sorriso aqui, vamos que vamos. Até 9, 10 horas da noite. Às vezes você vai no período da manhã, pega a tarde, vai até a noite. E às vezes, quando você termina a sua aula, você fala, meu Deus, né? Eu quero um banho e uma cama. Mas É, foi gratificante. Aí do nada, plim! Aí você olha, obrigada pela aula de hoje. A minha filha adorou, a sua aula foi linda. Poxa, valeu a pena. Valeu a pena dar aula com dor de cabeça, com dor de barriga, né? Enfim, porque não é todo dia que você tá 100%, né? é Mas é o nosso verdade. trabalho. Então eu acho que é por aí mesmo. E a rotina, tanto do professor e do aluno é muito importante, porque além de fazer com que a criança, o adolescente, né, o aluno, entenda que é necessário, né, estar ele naquele horário, vestir o uniforme,
né? Fazer o coquinho, colocar a roupinha do balé, enfim, eu não trabalho com sapatilha, com crianças de 3 a 6 anos, mas colocar o uniforme, o colã, fazer o coquinho, sabe? Pegar os adereços, recursos pedagógicos, é, poxa, eu vou para minha aula de balé, né? Arrumar lá o espaço, porque a minha professora está me esperando, né? E não ir para sua aula de qualquer jeito, de cabelo solto, professor de cabelo solto, de qualquer jeito. Nossa, vai começar minha aula. Não, existe um preparo, porque você, quando vai dar aula numa escola, numa academia, você se prepara antes também para entrar, né? Então, chegar um pouquinho mais cedo, arrumar o espaço, colocar aquilo que você vai usar, para que quando o aluno entrar, ele possa ver, né? Nossa, a minha prof, a minha tia já está lá me esperando, toda motivada, né? Oi, criançada, não sei o quê. Isso vai girando, é rotina, né? A criança quer ficar. E a atividade física, nesse momento, tem muitas crianças que estão online na escola, é cansativo. Eu acho que nós temos um ganho tremendo, porque elas não podem fazer natação, elas não podem fazer uma atividade ao ar livre, né? Infelizmente, agora que está voltando tudo devagarinho. Então, acho que a dança é uma atividade essencial nesse momento, porque trabalhar com criança na dança, com adolescente em si, é um ganho tremendo, tanto para mim, como sou professora, e eu acho que para as crianças também, porque é muito importante nesse momento, né? Sair um pouco do celular e se voltar, né? Mexer o corpinho, brincar, dar risada, enfim, eu acho que é isso. E o professor perceber, né? Se aquela aula está sendo legal, ou se ele precisa mudar, ou se naquele dia ele precisa só brincar. Eu já tive uma aula minha de segundo ano, que uma aluna minha, eu falei, olha, nós vamos criar uma coreografia, no final da aula vocês vão me mostrar. Uma criatividade, uma improvisação. Aí a mãe me mandou no recadinho, ah, hoje ela tá jururu, porque o pai teve que viajar para trabalhar, ela quer sair da aula. Peraí, vamos brincar. Ah, ficou na Pronto, era, pronto. falou o que precisava ouvir. Então, aí você fala, ah, então tá bom. Aí na próxima aula ela volta, de repente na próxima aula ela não quer mais voltar. Então, É, fica bem atento. Até com o adulto, né? Tem dia que o adulto não tá afim de fazer aula, tá afim de bater um papo com você. Ó. Vamos sentar, vamos bater um papo, né? e vale, né? Às vezes, um momento, eu já tive aulas particulares onde a aluna quis conversar, mas quis Sim, conversar sobre o processo dela, né? E foi muito, muito rico, porque quando o aluno é particular, o seu trabalho é personalizado, né? E sim, aí você mostrar que ela está atingindo o objetivo dela, que apareceram outras coisas. Olha, o que você queria eu consegui. É que depois que a gente conseguiu isso, apareceu isso, isso e isso, né? E a sim. criança, porque a gente teve que entender a desmotivação de uma criança que não vai mais para a rua brincar. A gente teve que virar. Eu acabei eu tenho o curso de psicopedagogia, mas eu aprendi muito mais na prática, né? Tanto que eu achava que você era psicopedagoga pelo teu trabalho, né? Eu mesma vou fazer teu curso, mas na prática, né? A gente virou um pouco de psicóloga. Eu falei, nós fizemos que nem o mágico, né? A gente teve que achar aquela outra carta embaixo da manga. Sabe que o mágico tira aquela carta embaixo da manga, né? Falei, gente, porque foi. E ampliou, inclusive, a nossa flexibilidade como professora, né? De entender melhor, de às vezes entender, porque eu ficava muito preocupada com o tédio, né? Realmente perdi também alunas, porque não. é, por serem muito pequenininhas, né? As adultas perdi muito mais pelo momento, né? Social caótico, social e financeiro, Sim. né, do que por não querer mais, né? Uma ou outra falou, ah, o online para mim não rolou, o que pode ser, né? Pode ser, tem, né? E de Sim. entender a individualidade de cada um, porque a telinha, né, se fez. É exatamente o que eu falo, né? O mágico tirar mais uma carta debaixo da manga, porque, como você falou, ela quer sair porque o pai falou, brincadeira, 7, 8. Brincar, né? O que vocês querem brincar? Ah, eu quero brincar disso. Maravilha. Então vamos lá, vamos brincar. E aí a hora passa, a aula terminou, ficaram felizes, os pais ficaram felizes. E na próxima aula você pode, olha, hoje nós vamos fazer aula, né? Então, Porque o que que não seria das crianças e dos pais se não tivesse uma atividade, né?
Exatamente, eu acho fantástico. Que nem nessa semana passada foi uma aluninha no presencial e ela é muito falante, ela é muito inteligente, ela tem 8 aninhos. Eu falei, olha, aí ela cortou o cabelo, ela tem o cabelo enroladinho, coisa mais fofa. Ela, tia, vou mostrar meu cabelo. Posso? Falei, no final da aula. Aí ela tirou, mostrou, falei, olha, eu vou te dar um Vá, a gente só tem 26 segundos. Aí eu falei, olha, eu vou te emprestar um livro para você ler que é lindo, que é da raiz do cabelo à ponta do pé. Ela, ai, que maravilha, eu vou ler, depois eu te devolvo. Então existe essa troca, né? Uma afetividade, porque você fica com uma criança 10, 15 anos, né? Você É. Vá, vai encerrar. Eu queria te agradecer. Eu vou te mandar